Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da sexta semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a memória dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, também conhecido como Servitas. O último deles morreu em 1310. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Naquele tempo, vieram alguns fariseus para estar com Jesus e colocá-lo à prova. Por isso, eles se aproximaram de Jesus e pediram que queriam ver sinais para crer. Jesus deu um suspiro muito profundo e disse: "Esta gente pede sinais, mas nenhum sinal lhes será dado." E Jesus entrou na barca e partiu para o outro lado do lago. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente mais um dia nos é oferecido pelo Senhor. Mais um dia, um grande presente Deus nos concede, que é a possibilidade de vivermos. E cada dia que nos é concedido é uma outra oportunidade que o Senhor concede a mim e a você de mudarmos de vida e também de irmos progredindo em nosso conhecimento do Senhor e obtendo o discernimento necessário para conduzir as nossas vidas. Hoje, na primeira leitura, nós ainda continuamos no livro do Gênesis. E hoje nós vamos encontrar os 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E o livro do Gênesis, compreendido como uma literatura sapiencial, é uma literatura para edificar espiritualmente a vida das pessoas, e principalmente para conferir o Espírito do Senhor e o discernimento, para que eu e você saibamos discernir as realidades humanas. E é interessante esses textos de hoje, porque aqui nós vamos encontrar o início da primeira morte que entra na história humana, e vem de um fratricídio, onde um irmão mata o outro irmão. E é muito interessante porque matar o seu irmão levou Caim a um processo constante de antipatia, inveja, tristeza. E essa tristeza foi assim tomando conta do coração dele, de tal ponto que ele não conseguia mais mirar o seu irmão, olhar no olho do seu irmão. E ele já não caminhava mais erecto, mas ele caminhava com a cabeça para baixo. E assim, a inveja e assim também a tristeza ia tomando conta do seu coração, lentamente. Lentamente, aquilo que iniciara um dia somente como um sentimento tão simples de inveja, fora capaz de levar a um brutal assassinato. E por quê? A inveja. Porque o Senhor abençoava as propriedades de Abel. Porque Abel oferecia ao Senhor aquilo que ele tinha de melhor. Assim começa o texto. Abel oferecia ao Senhor aquilo que ele tinha de melhor. Caim oferecia ao Senhor aquilo que ele tinha de pior, aquilo que lhe sobrava, aquilo que ele não queria. Por isso, então, o Senhor abençoava a vida de Abel e as propriedades de Abel, e o Senhor não abençoava as propriedades de Caim. Isso foi fazendo acontecer entre os dois, então, uma divisão, uma oposição interior, que começa então com sentimentos muito simples que eu e você experimentamos: inveja do outro, tristeza pelo bom êxito do outro, a competição com o outro. Isso vai trazendo tristeza, isso vai trazendo falsidade. Pouco a pouco isso vai apartando as pessoas, dividindo as pessoas, de tal modo que Caim então chega a matar o seu irmão Abel. O fratricídio foi a primeira morte, nascida então de uma inveja, nascida de uma competição, que se transformou em assassinato. Aqui está um dos grandes ensinamentos do texto de hoje para mim e para você. Tomemos cuidado com esses sentimentos simples de inveja, de cólera, de ódio, porque eles podem nos levar a fazer coisas horríveis que, quando nós colocarmos a mão na cabeça, já o realizamos.
Temos que tomar cuidado, então, com esses sentimentos que vão fermentando em nosso coração e revolucionando as nossas vidas. No Evangelho nós encontramos Jesus recebendo uma embaixada de fariseus, que estão totalmente fechados para crer. Eles não querem crer, eles querem colocar Jesus à prova. Por isso então eles vão até Jesus e querem colocá-lo à prova, e vão pedir para ele: mostra-nos um sinal para que a gente creia. Mas quando a pessoa não quer crer e quando a pessoa está fechada a crer, nada consegue levar a pessoa a crer, nada, nenhuma persuasão, nenhum sinal. Quer dizer, a vida de Jesus, os atos salvíficos de Jesus não eram sinais para aqueles fariseus. Como, por exemplo, para muitos de nós também, mas um dia que nasce não é um sinal de graça de Deus. A presença de Jesus na Eucaristia não é mais um sinal de salvação. As Sagradas Escrituras para nós não é mais um sinal, é somente um livro de uma religião. A Eucaristia é somente um rito de uma religião, de tal modo que a própria religião passa a não ser mais um sinal, tão somente um acontecimento social, estrutural de uma instituição humana. Assim nós vamos colocando as nossas seguranças em critérios humanos e vamos nos afastando do Senhor. Por isso Jesus ouve então aquele pedido dos fariseus: dá-nos sinais para que a gente possa crer. Jesus não é um sinal para eles. Os milagres que Jesus realiza também não são sinais para eles, porque eles não querem crer ou eles são incapazes de crer. Querer crer ainda não é crer, mas o querer crer é a porta de abertura para todas as realidades. Tudo na vida a pessoa primeiro precisa querer, mas querer crer ainda não é crer. Para crer, dependemos também da graça de Deus, Dependemos da graça de Deus. Por isso Jesus diz, o nosso texto dá um suspiro profundo. Ele viu a dureza de coração deles. Ele conheceu as más intenções dos corações deles e que eles não estão ali querendo ver sinais. Eles querem colocar Jesus em prova, de modo que nenhum ato salvífico que Jesus realizasse seria visto como um sinal de salvação. Para eles não, porque eles estão já com os corações fechados para não crer. Quando a pessoa não quer crer, nada do que a gente diga vai fazer, nenhuma persuasão humana acontecerá. Por isso então eles querem um sinal. Mas qual sinal? Qual sinal que eles querem? O que mais que eles querem? Jesus já havia realizado tantos sinais. Qual outro sinal que eles querem para crer? Eles não querem crer. Então Jesus só dá um suspiro muito profundo e disse: esta gente pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado. Nenhum sinal lhes será dado. Meus irmãos, minhas irmãs, neste capítulo 8 de Marcos já vai começar as crises de Jesus. Crise de Jesus com as autoridades religiosas, crise de Jesus com os discípulos, crise de Jesus com a multidão. E aqui Marcos já vai nos preparar então para vermos um sinal muito doloroso, de que Jesus termina só na cruz com João, Maria irmã da mãe de Jesus só. Os outros se foram, aqueles que viram milagres se foram, aqueles que presenciaram grandes ações salvíficas de Jesus se foram, porque aqueles milagres também não foram sinais na vida deles. Às vezes nos convertemos em consumidores de milagres, consumidores exagerados de milagres, mas cujos esses milagres não seguram a nossa fé e não convertem o nosso coração. Jesus então deu um grande suspiro, entrou na barca e passou para o outro lado da margem. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu possa cumprir o vosso verdadeiro mandamento. Até amanhã, se Deus quiser. E os 7 fundadores dos Servitas, roguem por nós. Amém.